Vamos começar então? Olha só. 76% dos brasileiros aprovam o isolamento social como forma de combater a epidemia de coronavírus no país. 65% dizem que o comércio deve permanecer fechado e 87% são favoráveis à suspensão de aulas em todo o país. Os dados divulgados hoje são de uma pesquisa do Instituto Datafolha. Foram entrevistadas por telefone 1.511 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. A pesquisa revela ainda que 59% dos brasileiros são contra a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. Sem citar nomes, Bolsonaro falou em demitir ministros. O presidente disse a apoiadores que vai usar a caneta na hora certa. Ontem, no fim da tarde, Bolsonaro se reuniu com os apoiadores que aderiram ao jejum proposto por ele. O presidente disse que também jejuou no domingo. Foi um encontro marcado por orações, aglomeração, abraços e apertos de mão. Eu queria convidar todos que estão aqui a levantar as suas mãos em direção ao presidente. Eu vou fazer essa oração e lembrando as palavras de Jesus que disse: Pai nosso que estás nos céus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Algumas pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles, estão se achando, eram pessoas normais, né? Mas de repente viraram estrelas. E falo pelos cotovelos, tem provocações. Estão ligados com coisas erradas. A hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. Amém. Não é para o meu bem. Vamos estender as mãos para nosso presidente. Vamos rezar a oração que nos une, oração Pai Nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, presidente, através da sua vida. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará. Nesse instante, Senhor Deus, eu quero estar orando também em favor da infância brasileira, representada aqui nesta hora por esta criança que está conosco. Desde o dia 17 de março que eu não dou a minha mão a ninguém. Nós somos da mesma idade, mesmo comunismo e com a mesma fé. E vamos para a mesma glória. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Somos também da mesma idade. Vamos cantar, queridos. Senhor, põe teus anjos aqui. 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 A espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo... Agora, pessoal, não vou tirar mais atrás com ninguém não, tá? Aqui, presidente. Não vou tirar. Deixa, tranquilo. Eu vou ser esculhambado. Vai ser. Hoje de manhã, na saída do Alvorada, Bolsonaro repetiu o encontro com apoiadores naquele cercadinho onde todos ficam confinados. Mas o clima não foi tão amistoso como sempre costuma ocorrer. Hoje os seguidores fizeram poucos elogios e muitas cobranças. E daí, Bolsonaro ficou visivelmente irritado. Mas o senhor sabe que o senhor tem o poder. O senhor tem o poder. O senhor é o presidente do país. Eu confio no senhor. Eu amo o senhor de coração, porque o senhor é um homem bom. Tá entendendo? Mas nós precisamos que os nossos bacharéis. Presidente, a gente é formado no exterior. Precisamos de uma chance, por favor. Nossa, Presidente, vem trabalhar, presidente. 15 mil brasileiros senhor presidente. formados fora que ficou fora do país mesmo. Eu estou desempregado há muitos anos. Chefe, o que o senhor quer, eu concordo, mas passa pelo parlamento. Mas o senhor pode mudar isso, senhor presidente. Não tenho esse poder. Nós te ajudamos, senhor presidente. Nós, bacharéis, te ajudamos. Diga para nós o que nós devemos fazer. Negou várias vezes que o senhor quer. Eu estou desempregado, senhor presidente. Minha situação é difícil, negou várias vezes que o senhor quer. A única profissão
depende do exame para ir para você poder trabalhar. Não é advogado. Presidente, eu não sou Mas nós somos contra essa prova, senhor presidente. Eu sempre fui contra. Presidente Bolsonaro não Não é uma candidatada minha, dá para entender que não é uma candidatada minha. Presidente, se transformarem na rainha da Inglaterra. nós temos uma alternativa ao isolamento social, mas precisamos falar com a assessoria que pensa como nós pensamos. Quem pode nos atender? Chefe, hoje eu tenho agora 9 horas uma reunião sobre essa assessoria. A ministra Damares. Vai no Ministério da Saúde. A Embaixada da China lançou uma nota de repúdio a Abraham Weintraub. Ontem, o ministro da Educação usou personagens da Turma da Mônica para satirizar o sotaque dos chineses quando falam português. E, mais uma vez, insinuou que a China é responsável pela pandemia do coronavírus. Essa postagem foi retirada das redes. Na nota oficial, a Embaixada Chinesa classificou as declarações de Weintraub de difamatórias, completamente absurdas e desprezíveis e de cunho fortemente racista. A nota exige ainda que esses erros sejam corrigidos e que parem as acusações infundadas contra a China. Falando em China ainda, hoje o país anunciou que não vai mais comprar soja brasileira por questão de segurança. De acordo com a emissora de televisão do governo chinês, o Brasil concentra o maior número de casos de coronavírus na América Latina e, por isso, os chineses decidiram comprar soja dos Estados Unidos. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com Silvio Catiabava, que é sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio. Oi, Thalita, como vai? Quero saudar também aqueles que nos assistem. Quarentena? Vamos levando, né? Tudo certo. Silvio, eu queria que você começasse trazendo uma análise para a gente sobre essa pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, que mostra que a maioria dos brasileiros são, de fato, a favor do isolamento social, defendem o isolamento social, e tem esse outro dado que chama um pouco a atenção, de que 59% dos brasileiros são contra a renúncia do presidente Bolsonaro. Como interpretar isso? Pois não, Thalita. Eu acho que a primeira questão é dizer assim, à medida que o povo vai se informando da gravidade da epidemia e das consequências de sair para fora, assim, ele vai concordando com o confinamento e aceitando as normas que o Ministério da Saúde, a OMS, enfim, todo conhecimento científico acumulado, né, demanda o isolamento das pessoas. Agora, a questão da pesquisa também traz esse dado. 59% acham que o Bolsonaro não deve renunciar. E aí nós precisamos interpretar isso no contexto. Não é assim, 59% estão apoiando o Bolsonaro, de maneira nenhuma. Não é? E veja bem que desses que estão apoiando, aqueles que ganham menos e aqueles que estão entre os 5 e 10 salários mínimos são aqueles que mais rejeitam o confinamento. Né? Então, a gente tem algumas hipóteses. Por exemplo, né, a situação está ruim. Se tiver uma crise política, se tirar o presidente, pode piorar. Então, esse é um temor que ainda não está sendo enunciado, mas, evidentemente, a crise política dá uma insegurança maior para esses setores. Outro elemento importante é que o governo prometeu R$600 por 3 meses. Ninguém mais fez outra promessa. Qual é a outra proposta que tem? Então, é melhor ficar com os 600. Né? E o apelo à volta do trabalho, quando a fome ronda as casas das famílias, é um apelo fortíssimo. É criminoso porque condena as pessoas a se contaminarem, mas atende, vamos dizer assim, a uma urgência, uma espécie de desespero que vai tomando conta das casas das famílias onde os mantimentos estão acabando. Né? Não podemos esquecer que a avaliação negativa do Bolsonaro cresceu de 33% para 39%. Né? E quem não apoia o Bolsonaro? Olha, 62% dos homens não apoiam o Bolsonaro. 45% dos jovens entre 16 e 24 anos não apoiam.
47% dos jovens entre 25 e 34 anos não apoiam. Aqueles que têm 50% curso superior, são 50% que não apoiam. Então, a gente pode perceber o seguinte, quer dizer, a pesquisa não está falando do apoio ao Bolsonaro, está falando na demanda por uma estabilidade política e para que chegue aquilo que foi prometido pelo governo, não é? Num momento de urgência. Eu entendo um pouco assim essa questão da pesquisa. E é preciso dizer também que é preciso assumir que aqueles que têm uma dimensão democrática e de cidadania não estão enunciando uma proposta alternativa. Eu penso que mais tarde nós podemos discutir algumas coisas que estão surgindo, não é? E que tem a ver, por exemplo, com a questão da renda básica. Não sei se é o momento de entrar numa reflexão como essa, não é? Mas são 100 milhões de brasileiros que vivem com até 2 salários mínimos de renda mensal. E a situação da epidemia mostra, né, traz uma transparência maior para a situação da pobreza e da desigualdade no país. Se você fala que o povo tem que se isolar para não se contaminar, como é que isso chega na Maré, na Rocinha, em Heliópolis, nas favelas das grandes regiões metropolitanas? Onde é que estão as políticas públicas que poderiam ajudar? E é curioso, né? Porque agora, com a crise, todos os setores empresariais, comerciais, estão falando, nós precisamos do financiamento do Estado, nós precisamos do dinheiro público, não é? O socorro ainda não chegou para os pobres, mas tem 650 bilhões que já foram dados aos bancos para melhorar a sua liquidez, e isso sem condicionalidades. Por exemplo, sem destinar esse financiamento para micro e pequenas empresas com taxas de juros bem mais baixas. Então, você veja que há pesos e medidas. Quer dizer, o Guedes está preocupado em salvar as empresas, mas não está dando muita bola para a situação do povo. Ao mesmo tempo, você olha outros países. O Peru, por exemplo, destinou 12% do seu PIB para enfrentar essa crise do coronavírus. E até agora, nós não vimos um tostão chegando na mão do povo. É preciso dizer também que são 42 milhões de pessoas no Brasil que vivem com menos de R$15 por dia. O que é isso? É o setor informal, é aquele que tem que trabalhar todo dia para receber, para colher o dinheiro para a sua comida, para a refeição da tarde, para a refeição do meio-dia. E se ele não sai, onde ele vai arranjar esse dinheiro? Então é preocupante, porque existem caminhos para isso. Por exemplo, o cadastro do Bolsa Família permitiria imediatamente a transferência desse dinheiro, né? O cadastro único pode ajudar. Eu duvido um pouco dessa história do aplicativo. É uma coisa complexa, né, que deve ser atrapalhada no começo. E aí fica uma pergunta. Por que é que não se está repassando os recursos de urgência para a população? Será que o governo quer acirrar ainda mais a situação? Apostar no circo pegar fogo, alguma coisa assim? Sim, Paulo Guedes falou que deve começar a pagar amanhã, mas de fato já era para ter começado esse pagamento há muito tempo, quando foi aprovado pelo Congresso, né? Deixa eu perguntar uma coisa, recuperando essa questão da estabilidade que você coloca, Bolsonaro tem falado na possível demissão do ministro da Saúde. Não diretamente, mas as falas dele dão a entender isso. E daí hoje rola nos bastidores da política uma notícia de que Osmar Terra teria sido convidado por Bolsonaro para falar sobre assuntos relativos à saúde com governadores de estado e que isso indicaria já uma possível substituição no Ministério da Saúde. Como que você vê essa troca de ministros num momento como esse? É desastroso. Olha, já tem gente, psicólogos, psicanalistas, dizendo que o Bolsonaro não é uma pessoa equilibrada, né? Ele não consegue ver alguém pretensamente ofuscando o seu prestígio popular. As pesquisas estão mostrando que o Ministério da Saúde e o Mandetta, conduzindo bem, né, a gestão da crise, todo mundo dá parabéns ao Ministério da Saúde, deixa o Bolsonaro com enormes ciúmes. Ele está ameaçando tirar por causa disso. Mas nos bastidores nós também já sabemos que o Congresso, a Câmara e o Senado
apoiam o Mandetta, e há um setor forte também na ala militar que faz isso. Então, essa questão da ameaça dele é mais um balão de ensaio, porque, na verdade, ele pode precipitar uma crise que, por exemplo, tem algumas fontes de informação, como a revista Fórum, que diz que o Bolsonaro já foi enquadrado pelos militares, que nós estamos vivendo um período em que o Braga Neto é, de fato, o presidente em exercício, não é? E que ele está limitado ao seu papel figurativo, Bolsonaro. Nós não sabemos se isso é verdade, mas são indícios de uma crise política que, se o Bolsonaro não ficar atento, ele pode terminar de perder o cacife político que ele tinha antes. Sim. Queria que você comentasse também a capa do Le Monde Diplomatique, que roda durante esses dias e tem sido bastante elogiada nas redes, eu tenho visto, que mostra um pouquinho dessa situação de desigualdade que fica mais exposta, mais evidente no momento de pandemia do coronavírus. A gente tem a imagem, já já a gente coloca para que todo mundo possa acompanhar também. Tá bom. Olha, é uma satisfação ter acertado a mão na capa, né? O que nós estamos apontando na capa? É um casal de classe média, protegido, com máscaras, em torno de uma mesa, e uma legião de trabalhadores desprotegidos, não é? Que estão servindo a esse casal. É um retrato da nossa sociedade, de uma estrutura de classes verticalizada, elitista, eu não diria escravocrata, porque seria um exagero, mas com uma visão de que os trabalhadores podem se ferrar, independente da situação existente, né? E o que nós estamos vendo? Nós estamos apontando coisas como, você sabe, as empregadas diaristas, muitas delas não estão recebendo mais, porque a patroa não quer que vá na casa dela, mas também não paga o direito do trabalho, né? Então, é um tipo de discriminação que nós estamos tentando sinalizar nessa capa. A nossa sociedade não pode ficar assim. O tema da desigualdade aflora cada vez mais, principalmente na pandemia, né? E nós temos que pensar um outro mundo, uma outra sociedade, com uma redistribuição de riqueza que retire, de fato, dos setores mais ricos da nossa sociedade, os recursos para todos passarem com um mínimo digno. Silvio, eu agradeço demais a sua participação, queria até continuar conversando muito mais tempo aqui com você, mas vou seguir com os nossos entrevistados. Muito obrigada e até a semana que vem, Silvio. Um abraço. Muito obrigado, Thalita. Até segunda-feira.